As doenças profissionais geralmente são causadas pelos riscos que estão presentes nos locais de trabalho e em todas as demais atividades laborais, comprometendo a segurança e a saúde dos trabalhadores e a produtividade da empresa. Esses riscos podem causar aos trabalhadores, a curto, médio ou longo prazo, acidentes com lesões imediatas ou doenças, chamadas profissionais ou do trabalho, que são consideradas como acidentes do trabalho. Devemos ficar atento à observação tanto dos atos como das condições inseguras. As irregularidades devem ser discutidas no momento em que é detectado, para que uma solução do problema venha antes de qualquer ocorrência desagradável. As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam a perfeita segurança aos que nelas trabalham. Os locais de trabalho deverão ter no mínimo 3 metros de pé direito, assim considerados a altura livre do piso ao teto. Cabos apoiados na escada de acesso do andaime. Isso não pode. Parafusos armazenados em borda de vãos abertos. Isso também não pode. Nas áreas de circulação não devemos encontrar obstáculos. Existem materiais que devem ser armazenados em locais apropriados. Se vamos precisar de combater o incêndio, os extintores devem estar desobstruídos e instalados corretamente. Nas inspeções diárias vamos encontrar vários desvios que deverão ser corrigidos. O trabalho do TST ter olho clínico e boa caneta para anotar e notificar. Rapaz, eu nunca tinha reparado que andaime precisa de plaquinha de liberação. O treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens: estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho. Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa. Noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e medidas de prevenção. Noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho. Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos. Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. O treinamento terá carga horária de 20 horas, distribuídas em no máximo 8 horas diárias. E será realizado durante o expediente normal da empresa. O treinamento poderá ser ministrado pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da empresa, entidade patronal, entidade de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos sobre os temas ministrados. A CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quanto à entidade ou profissional que o ministrará, constando sua manifestação em ata, cabendo à empresa escolher a entidade ou profissional que ministrará o treinamento. As doenças profissionais geralmente são causadas pelos riscos que estão presentes nos locais de trabalho e em todas as demais atividades laborais, comprometendo a segurança e a saúde dos trabalhadores e a produtividade da empresa. Esses riscos podem causar aos trabalhadores, a curto, médio ou longo prazo, acidentes com lesões imediatas ou doenças, chamadas profissionais ou do trabalho, que são consideradas como acidentes do trabalho.
Devemos ficar atento à observação tanto dos atos como das condições inseguras. As irregularidades devem ser discutidas no momento em que é detectado, para que uma solução do problema venha antes de qualquer ocorrência desagradável. As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam a perfeita segurança aos que nelas trabalham. Os locais de trabalho deverão ter no mínimo 3 metros de pé direito, assim considerados a altura livre do piso ao teto. Cabos apoiados na escada de acesso do andaime. Isso não pode. Parafusos armazenados em borda de vãos abertos. Isso também não pode. Nas áreas de circulação não devemos encontrar obstáculos. Existem materiais que devem ser armazenados em locais apropriados. Se vamos precisar de combater o incêndio, os extintores devem estar desobstruídos e instalados corretamente. Nas inspeções diárias vamos encontrar vários desvios que deverão ser corrigidos. O trabalho do TST ter olho clínico e boa caneta para anotar e notificar. Rapaz, eu nunca tinha reparado que andar precisa de plaquinha de liberação. Muitos colaboradores têm a prática do provisório, ou o que muitos chamam de recurso técnico, mas o prevencionista tem a missão de combater essa prática. As proteções coletivas devem ser construídas de forma total e não parcial. O guarda-corpo tem de ser construído na sua totalidade por completo. Uma peça que falta é um risco que já está instalado. Se ocorrer um acidente, por mais que você queira explicar a situação, você não vai ter argumentos. Ou seja, você falhou na sua missão. Se tratando de instalações elétricas, devemos fazer o bloqueio ou desligamento da chave geral para evitar o risco de choque acidental. Geralmente, muitos eletricistas autônomos não são conhecedores dos equipamentos de proteção individual específicos e muito menos os meios para se fazer um bloqueio elétrico de forma segura. Deverá ser efetuada antes da atividade uma análise de risco da tarefa. É comum que muitos colaboradores realizem atividades sozinho, sem nenhum ajudante para auxiliar nas atividades de trabalho. E caso ocorra um acidente de origem elétrica, o mesmo perderá a sua vida pelo simples fato de achar que não é necessário a presença de ajudante. Como já falamos diversas vezes, toda atividade de trabalho deve ser precedida de um ajudante ou auxiliar independentemente da atividade. E o eletricista deve ser treinado e capacitado para a realização da atividade, assim como também o ajudante. Treinamento básico e complementar conforme a recomendação da NR10. Não precisamos esperar o acidente acontecer para fazer as preventivas. Pode até achar que vai ter controle da situação sentadinho em uma salinha com ar-condicionado. Mas está equivocado. Pegue sua prancheta. Não tenha medo de sujar a galocha e acompanhe de perto as atividades. Anote tudo. Faça relatórios e não perca de vista os colaboradores na sua responsabilidade.